O programa de hoje vai destacar o seminário técnico promovido pela OSESC em Chapecó. Para o nosso corpo técnico das cooperativas. Mais de 100 profissionais participaram do encontro que objetivou sensibilizar os especialistas do campo. Que o técnico seja algo mais dentro da cooperativa. A Aliança Láctea Sul Brasileira se reúne em Chapecó para traçar as metas de 2018. Foco está nas exportações. Agora chegou ao fim essa era da substituição de importações e nós temos que nos preparar para exportar. Durante o evento foi selada uma parceria entre a CNA e a APA para enfrentar o caos do agronegócio. É a cadeia como um todo. Nós não podemos trabalhar na agricultura isoladamente. Venham conosco saborear mais esse prato do cooperativismo que tem o gosto do desenvolvimento. Já estamos no ar. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Cooperpasto, a energia que sua lavoura merece. OSESC, cooperar é sonhar. Produzir e crescer juntos. Fertilizante Nobre, o tratamento que o campo merece. Salve, amigos cooperativistas! Por mais que o agronegócio tenha ajudado a segurar a balança comercial, o setor presenciou, nos últimos tempos, uma reviravolta. São exportações embargadas, crise do milho, logística ineficiente, preço do leite desequilibrado e por aí vai. Poderíamos enumerar dezenas de contratempos. Mas saibam todos que os defensores do agronegócio estão agindo para defender a cadeia. Chapecó, por exemplo, presenciou momentos especiais. Imagine uma região totalmente sintonizada. Imaginou? Um espaço territorial desenvolvido por trabalhadores rurais incansáveis. Que tal? Um lugar onde habitam profissionais responsáveis. Estou falando do sul do Brasil, dessa força emergente. Mas hoje vou me ater apenas a uma cultura, a do leite. Os 3 estados da região produziram no ano passado quase 13 bilhões de litros. Isso corresponde a 38% de toda a demanda nacional. E a previsão é de que até 2025, Santa Catarina, o Paraná e o Rio Grande do Sul sejam responsáveis por 50% de toda a produção brasileira. Algo em torno de 23 bilhões de litros. Mas e o que fazer para que a cadeia do leite continue assim sendo viável? Bom, esses senhores aí têm os objetivos bem traçados. Eles são os representantes dos estados na Aliança Láctea Sul Brasileira. Hoje, os 3 estados estão mais integrados em termos de legislação na área do leite ou ainda tem algum obstáculo para ser vencido? Não, sempre tem alguma coisa a ser vencida. E a questão tributária é um assunto que nós protelamos um pouco em função da crise econômica, principalmente dos governos estaduais. Hoje, nenhum estado pode se permitir de fazer alguma renúncia fiscal. Então, esse ajuste tributário entre os estados e com outros estados também, como São Paulo, por exemplo, que tem uma proteção muito grande, nós estamos deixando para um segundo momento. Não é um momento oportuno, agora estamos discutindo isso. Em Santa Catarina, a cultura do leite envolve 45 mil agricultores e uma produção de 3 bilhões e meio de litros ano. Crescimento de 8%. Isso transformou o estado no 4º maior produtor do país. Precisamos nos preparar para exportar porque o potencial de produção de leite do Brasil e principalmente da região sul supera em muito a capacidade de consumo dos 207 milhões de brasileiros que nós temos. Então, para poder crescer no ritmo que vínhamos crescendo na produção brasileira, substituindo importações, agora chegou ao fim essa era da substituição de importações e nós temos que nos preparar para exportar. Para exportar, nós vamos precisar de um leite que tenha alta qualidade, um leite de qualidade compatível com o mercado internacional. Nós vamos precisar custo competitivo, isto é,
custos baixos que possam enfrentar os maiores fornecedores atuais do mercado internacional. E, em terceiro lugar, a questão da logística. Uma logística eficiente, numa cadeia produtiva integrada e formalizada para poder assumir compromissos padronizados internacionalmente, geralmente de médio até de longo prazo. Nós sabemos que o nosso mercado muitas vezes é altos e baixos. E para que nós possamos ter um equilíbrio na produção e o consumo, nós temos que ter mercados também seguros. E esse mercado seguro, sem sombra de dúvida, pela experiência que já temos na área de carne, na área de grãos, é um mercado internacional. E essa, então, é a busca desse caminho que nós estamos procurando atingir. Não é um caminho fácil, pela experiência que nós temos, mas com a boa vontade, com a produção que temos, principalmente nos 3 estados do Sul, acho que nós temos condições de viabilizar e trazer mais tranquilidade para o produtor, para que não tenha esses períodos de grande produção e a demanda, como ocorre no momento, onde o poder aquisitivo do consumidor brasileiro também deixa a desejar, em cima de milhões de desempregados que hoje nós sabemos que existem. Então é uma segurança a mais que nós estamos buscando. Mas o tema exportação não foi o único debatido aqui. Havia outro desafio a ser vencido: a defesa da cadeia agropecuária como um todo. Uma iniciativa inédita foi anunciada aqui em Chapecó durante essa reunião da Aliança Láctea Sul-Brasileira. Em face das interrupções nas exportações de carnes, a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, e a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, decidiram se unir para proteger a cadeia. E uma série de ações serão tomadas a partir de agora. A principal delas é cuidar do produtor rural. Nós temos uma tese lá na CNA, que a produção não pode trabalhar separada da indústria. A indústria é uma continuidade da produção. E nós temos recebido visitas de muitos outros setores que não esse aqui que hoje nós estávamos conversando, e chegamos à conclusão que num futuro bem próximo nós temos de criar um conselho brasileiro do agronegócio. É a cadeia como um todo. Nós não podemos trabalhar na agricultura isoladamente. Então, a cadeia como um todo. Eu falei com eles que a ideia era essa, eles gostaram muito da ideia e vamos trabalhar a produção e a indústria junto para buscar a solução. É difícil a solução? Não é difícil quando a gente une força. O integrado, na realidade, ele está lá na ponta, né? E evidentemente que algumas plantas, por conta do problema com a Europa, tiveram ou terão que reduzir, né, o alojamento de frangos. Então, um dos objetivos da gente ver como vai ficar isso aí. Na realidade, as empresas estão tratando dessa maneira, esse problema de uma maneira muito proativa, né? Outra questão importante é a questão de financiamento, né? Vários integrados aí têm financiamento bancário, então já conseguimos aí junto ao Banco do Brasil uma flexibilização dos pagamentos, né? Seja de financiamento de custeio ou de investimentos. E agora a primeira tarefa desse grupo é dar sequência a esse trabalho junto a outros bancos, aí nos bancos privados e também o BNDES, porque tem alguns financiamentos que são do BNDES. Esse Comitê Nacional atuará em 4 eixos: a imagem dos produtos brasileiros no exterior, a flexibilização dos financiamentos pelos bancos oficiais e privados, o suprimento de milho e a comunicação social. É o primeiro passo em busca do equilíbrio da cadeia de proteína animal. Por falar na cadeia do leite, o quadro Relembrando vai mostrar uma matéria feita no ano passado, quando focávamos exatamente na dimensão desse setor, que colocava o estado de Santa Catarina como o 4º maior produtor do país. Revejam. Os números que fizeram Santa Catarina ultrapassar Goiás como o 4º maior produtor de leite do país não está apenas nos 2.440 bilhões de litros industrializados. Está na eficiência e na capacitação do produtor, na melhoria genética do rebanho e nos controles zootécnicos de toda a cadeia.
Enquanto no Brasil, a captação de leite caiu 3,7% em 2016, aqui no estado, o acréscimo passou dos 3,8%. Segundo o IBGE, a estimativa de leite produzido no estado gira em torno de 3 bilhões e 200 milhões de litros, incluindo aí o leite consumido pelas famílias rurais e na alimentação do rebanho. A bacia leiteira no Brasil evoluiu, está mais profissional, mas para atingir os índices de eficiência ainda precisa percorrer um caminho considerável. É que os números daqui estão bem distantes dos padrões internacionais. E por que os níveis internacionais são tão diferentes dos brasileiros? A maior parte pelos rebanhos trabalharem confinados, principalmente Europa e Estados Unidos, Canadá, as regiões mais frias, eles acabam confinando os animais. E isso eles disponibilizam o alimento no coxo para o animal, confinam eles. Isso dá um gasto energético muito menor do animal, em vez de ele ter que ir até o pasto, procurar o alimento dele, ele tem a todo momento disponível no pasto. Então ele não tem tanto gasto energético em cima disso. Então tudo que ele ingere, ele converte em leite. Não tem tanta manutenção para o corpo dele. Um bom exemplo dessa transformação por que passa a bacia leiteira de Santa Catarina é o Adriano. Associado da Colácer e já um sucessor familiar, ele participou recentemente do Encontro Pan-Americano de Jovens Produtores de Leite, lá no Equador. Foi uma experiência única. A gente recebeu um convite para estar participando, deste evento, do terceiro encontro de jovens leiteiros, no Equador. E fomos lá, tínhamos palestra, tínhamos atividades recreativas. E o mais interessante de tudo isso foi o intercâmbio entre as pessoas, Aqui tinha pessoas de quase todas as regiões do Brasil, E lá tinha pessoas representando todos os países da América Latina. E foi muito importante porque tinha adaptadas a diversos sistemas, a clima, relevo, cada um com as suas características. Tinha produtores desde 50 litros de leite dia acima de 3 mil. Então foi um intercâmbio muito, muito bom, A eficiência nas propriedades pequenas ela se dá em função do número de poucas atividades que você tem. Então você consegue trabalhar mais, você consegue se dedicar mais à atividade, no caso que é a produção de leite. A Colácer, que é a menor cooperativa agropecuária do sistema Fecoagro, com 267 sócios, tem na bovinocultura de leite números expressivos. Ela entrega por dia para a Central Aurora Alimentos 1.100.000 litros. O presidente Ademir Proner vê com bons olhos essa evolução silenciosa. Eu acho que isso é de suma importância, primeiramente para buscar conhecimento, segundo para ter um intercâmbio e abrir novos horizontes, tentar buscar novas tecnologias, novas formas de produção, muitas vezes otimizar a estrutura, reduzir custo, Então tudo aquilo que se aprende num encontro fora do âmbito da propriedade, a gente acha muito importante e incentiva no nosso associado. Quando se trata de intercâmbio fora do país, eu acho que ainda é mais importante ainda, porque aí tem a questão muitas vezes da cultura, do relevo, do clima, e muitas vezes isso traz informações importantes que pode ser, de certa forma, trabalhada melhor dentro da propriedade. A gente sabe que a bacia leiteira do estado melhorou muito, evoluiu muito tecnicamente, mas há um caminho grande ainda a ser percorrido, Talvez esses movimentos são importantes exatamente para isso, com certeza. Se a gente fizer um retrospecto do passado com relação a agora, no passado a maioria dessas propriedades que hoje ingressaram na produção de leite, eles não tinham como a produção de leite como sendo uma das principais atividades. Era uma atividade secundária onde muitas vezes a mulher cuidava, enquanto que os homens tratavam lá da lavoura, da sinocultura, avicultura, E hoje o que a gente percebe, que principalmente a propriedade com mão de obra familiar, ela investiu pesado, na questão da atividade leiteira. Isso faz com que Santa Catarina, desponte a nível nacional como um dos grandes produtores de leite. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje aproximadamente 1.300.000 pecuaristas de leite, responsáveis pela ordenha de 23 milhões de vacas.
É ou não uma cadeia importante dentro do agronegócio? Depois dos comerciais, o nosso destaque é o seminário técnico realizado pela OSESC. Mais de 100 profissionais estiveram envolvidos nesse programa que teve como meta ajustar as tarefas. Esses são exatamente os executores, de todas as ações que nós temos a campo. Pesquisadores do setor de carnes vieram expor as tendências do mercado brasileiro. A cadeia produtiva de suínos e aves agregou muita renda e muita qualidade de vida na área urbana também. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Sicoob, Cooperpasto, OSESC e Fertilizante Nobre. Se você acha que toda instituição financeira é igual, precisa saber como é fazer parte. Fazer parte é saber que não basta explicar, é preciso experimentar, é oferecer produtos e serviços financeiros que não foram criados para gerar resultados para uma empresa, e sim, valor para você. É ter voz, ter voto e a certeza de que juntos podemos fazer muito. Porque aqui você participa dos resultados e faz parte de algo maior. Sicoob, faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a Fecoagro tem o Cooperpasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooperpasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooperpasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooperpasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooperpasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. A OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, representa as cooperativas catarinenses. Além da representação e registro, oferece assistência aos 12 ramos de atividade econômica. São 263 cooperativas com 2,2 milhões de cooperados, gerando 60 mil empregos diretos e receitas de 32 bilhões de reais. OSESC. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Um fertilizante moderno de alta eficiência aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite a aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense Nobre, porque Nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Fecoagro. As cooperativas agropecuárias ligadas ao sistema OSESC representam uma fatia considerável do bolo econômico gerado em Santa Catarina. Juntas, elas respondem por quase 62% do faturamento anual da entidade. Isso quer dizer algo em torno de 20 bilhões de reais. E esse resultado tem a ver com a qualidade dos alimentos produzidos. Por isso, a OSESC decidiu criar um seminário técnico para ajustar as atividades desenvolvidas no campo. Um evento, mais de 100 profissionais inscritos, diversas palestras técnicas e uma infinidade de desafios a serem vencidos. Criado pela OSESC e pelo Sescope de Santa Catarina, o Seminário Técnico das Cooperativas Agropecuárias foi um sucesso. O salão lotado explica tudo. Eu acho que todas as cooperativas do estado de Santa Catarina têm se preocupado bastante com o desenvolvimento e o crescimento da nossa agricultura, da tecnologia para o nosso associado para melhor desenvolver suas propriedades. Então a OSESC Sescope achou por bem que nós temos diversos treinamentos em quase todas as áreas. Em Santa Catarina, nós temos o Fórum dos Presidentes, e de criar também esse seminário que seja no calendário da OSESC anual para o nosso corpo técnico das cooperativas. O campo estava demandando um encontro dessa natureza, principalmente para falar sobre questões de inovação, de tecnologia, novas tendências, enfim, tirar o técnico daquela rotina do trabalho dele, de assistência técnica, e mostrar a ele
que tem muito mais coisas do que isso e alertá-lo, principalmente, entende, para a venda de novas tecnologias. O evento começou falando sobre o cenário da produção mundial de alimentos e o papel do Brasil nesse contexto. Os pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, Dirceu Talamini e Jonas Santos, mostraram os caminhos a seguir. Onde existe uma produção, processamento, agregação de valor na suinocultura e avicultura, sem a menor dúvida que uma grande parte dos negócios, inclusive da produção do animal vivo, ela foi consolidada e cresceu e capitalizou. A questão é que a Santa Catarina passou de um modelo que era muito de pequena escala, produtores familiares, e hoje, devido até à própria escassez de mão de obra, se optou por modelos maiores, mais automatizados e com mais aporte de capital. Mas nessas localidades, e a gente cita a Concórdia e Chapecó como exemplos, a cadeia produtiva de suínos e aves agregou muita renda e muita qualidade de vida na área urbana também. A primeira que está ao alcance é melhorar a eficiência na produção de milho. Nós podemos ser mais produtivos. Nós temos potencial de aumentar com facilidade 20%, 30% a produtividade de milho aqui no estado ainda. Mas mesmo assim não vamos conseguir cobrir toda essa lacuna só com isso. Então nós temos também melhorar a forma de escoamento desse milho, que hoje está no norte do Mato Grosso, a uma distância muito grande daqui, e isso encarece, é muito difícil trazer o milho de lá para cá. Então nós temos que melhorar a logística de transporte. Essa seria uma segunda opção. E nós temos que somar isso à terceira opção, que eu acredito, que é utilizar as áreas de inverno, que estão hoje paradas, muitas áreas paradas, porque nós não temos uma opção de cultura de inverno, e todas elas, historicamente, no mundo, têm grande potencial, desde aveia, desde centeio, desde trigo, de grande potencial de uso na ração como substituto do milho. Depois, foi a vez de falar sobre as inovações tecnológicas que estão chegando ao mercado e como elas vão impactar diretamente nas atividades agronômicas. O especialista Eduardo Hoff, da empresa Agrines, foi o palestrante convidado. As tecnologias estão aí para serem usadas. Elas são um meio, elas são ferramentas que devem ser utilizadas a todo momento. Não esquecendo que são pessoas. Geralmente a tecnologia e pessoas elas andam juntas. Então eu acredito que as cooperativas que já vêm fazendo esse trabalho a campo devem usar a tecnologia e pessoas numa dupla positiva para a parte de eficiência produtiva. Acredito que esse é o segredo que vem dando certo. Tem vários bons exemplos no cooperativismo que utilizam esses dois meios. O seminário técnico, que durou 2 dias, proporcionou aos participantes uma série de trocas de experiências que sempre são salutares nesse mundo competitivo do agro. E também conhecer processos institucionais que são exemplos para o Brasil. Entre tantos cases e processos de inovação apresentados aqui, destaque para o modelo de intercooperação da FECOAGRO e os insumos agrícolas produzidos pela federação. No caso específico, os fertilizantes. A ideia foi aproximar essas novas tecnologias que utilizam NPK no grão dos técnicos que vão manejar esse adubo lá no campo. A FECOAGRO foi convidada para fazer a apresentação da sua estrutura, da sua forma operacional, especialmente na área de fertilizantes, e os produtos que ela produz na fábrica. Hoje, principalmente direcionados às cooperativas filiadas, que são apenas 10, mas que também pode atender as demais cooperativas. E aqui estão cooperativas não filiadas, técnicos que talvez não conhecessem o produto e que a oportunidade é muito importante. O agrônomo é quem faz a ponte entre a tecnologia e o produtor. Se não houver esse entendimento técnico e esse comprometimento da equipe, a tecnologia não chega no produtor. Então esse evento é formidável, foi muito bom, fiquei feliz em estar aqui. O diretor de agropecuária da Aurora Alimentos, Marcos Ordan, veio ao seminário para propor um desafio: instigar os técnicos a saírem da zona de conforto e achar o equilíbrio entre as ações de campo. Hoje o associado exige algo mais. Tem associado que muitas vezes pergunta o resultado do balanceio da cooperativa. Perguntam, isso aí está de acordo com o DEOL e o QT, dá essa condição ao associado, né? Então a preocupação é que o técnico seja algo mais dentro da cooperativa, ele seja alguém que sirva, além de atender tecnicamente o associado,
um ser ou alguém de consulta perante os problemas ou fofocas ou alguma coisa que surja com relação à própria cooperativa. A última palestra do seminário foi apresentada pelo secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies. Ele veio até aqui para falar sobre o papel dos técnicos no desenvolvimento da agricultura catarinense. Nós estamos vendo um mundo em constante mudança, novas tecnologias mais produtivas, mais fáceis de aplicar, que rendem resultados melhores para o produtor, estão sendo disponibilizados todos os dias. E ao técnico cabe ser esse condutor até o produtor rural. E por isso o que nós falamos aqui na palestra foi exatamente isso: como capacitar e preparar o técnico, qual é o seu papel para ajudar o produtor a fazer mais e melhor. E para a classe que vive o dia a dia do campo, qual é o significado de um seminário técnico como este? É muito bom, às vezes, a gente tirar os profissionais lá que estão trabalhando no seu dia a dia e trazer eles aqui para fazer uma reflexão sobre aquilo que está sendo feito e também para a gente poder alinhar alguns procedimentos, algumas coisas que a gente pode mudar na maneira da gente fazer assistência técnica, de como nós podemos ser mais eficiente em repassar, né, as tecnologias que estão aí. O técnico tem essa obrigação de buscar tecnologia para levar para o produtor. Esses são exatamente os executores, né, de todas as ações que nós temos a campo. São as pessoas que pensam, são aquelas formiguinhas que fazem toda a diferença no volume como um todo. Então, realmente nós precisamos fazer uma massa crítica nessas pessoas e precisamos melhorar o Brasil como um todo. E eu acredito que, sendo a agricultura, o agronegócio o grande impulsionador, aqui estão as pessoas que podem fazer toda a diferença. Com mais de 700 técnicos diretamente envolvidos nas ações de campo das cooperativas, a UCESC espera que eventos assim sirvam para motivar essa categoria tão essencial para o desenvolvimento do agronegócio. Esse é o nosso cooperativismo. Um setor que busca eficiência econômica, que gera desenvolvimento e que não para de receber novos associados. Somos mais de 2 milhões aqui em Santa Catarina. E para todos vocês que sempre nos dão o carinho da audiência, muito obrigado. Ótima semana e até mais.